Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para entregar a lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos, aqui no centro, em Macapá, Amapá. Para nós é sempre um privilégio tremendo que Deus nos dá poder compartilhar da sua palavra com os irmãos. E nós vamos, antes de começar a nossa lição, orar a Deus, pedir a Ele que nos abençoe no tempo em que vamos passar meditando na sua palavra. Oremos. Ó Deus, graças te damos por este dia, pela chuva que caiu, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Mas acima de tudo, ó Deus, nós agradecemos pela salvação que o Senhor providenciou a nós de uma maneira extraordinária por meio da vida, do sangue do teu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que, mesmo sem pecado, morreu, pagando o preço, Senhor, sofrendo a condenação que é a nossa condenação. E Ele fez isso por amor a nós, porque o Senhor nos amou também, porque o Senhor providenciou antes mesmo da fundação do mundo que nós pudéssemos ser salvos por meio da morte de Jesus. Glória, honra e louvor sejam dados a Ti, ó Deus, por essa tão grande salvação, como diz a Tua palavra, que o Senhor providenciou a nós. No momento em que nós abrimos a Bíblia, ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor fale conosco, como o Senhor sempre faz. Pedimos que possamos estar com os ouvidos atentos, com o coração disposto a aprender da Tua palavra e não somente aprender, mas retê-la nos nossos corações, aplicá-la nas nossas vidas, ó Deus, como é a Tua vontade. Nós pedimos que o Senhor abençoe os irmãos, abençoe aqueles que porventura estejam doentes, recuperando a sua saúde conforme a Tua vontade, o Teu bem-querer. Abençoa, Senhor, encoraja a cada um de nós, faz-nos, ó Deus, exultar na certeza de que fomos perdoados pelo Senhor e que, através da nossa vida, nós possamos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Nós estamos quase terminando, né? Alguns dizem que não vai terminar nunca, né? Estamos aí na lição 15 e são 17 lições, né? Mas a gente vai chegar ao fim, se Deus quiser, né? Nós estamos usando como subsídio, como suporte, os comentários aqui da série Adultos, desta revista da editora cristã evangélica, Atos dos Apóstolos. E ainda estamos como texto básico, né? Aí Atos capítulo 21. Não é capítulo 21, né? É capítulo 23, desculpa aí, né? Nós estamos aqui na prisão de Paulo, nós estamos acompanhando aí esse drama, né? De Paulo lá em Jerusalém, quando ele foi preso lá no templo. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Eu fiquei um pouco, eu não sei se preocupado, eu não sei se apreensivo. Essa semana não ouvi um pio aí dos irmãos, né? Não sei se o pessoal está digerindo ainda as coisas que eu falei na semana passada, mas espero que seja um silêncio bom, né? Um silêncio de quem está refletindo, de quem está pensando a respeito do que foi colocado. E hoje nós vamos prosseguir aqui no ponto 2 da lição, página 81 aqui da revista, como eu disse aqui, acompanhando o texto. Hoje nós não vamos ler o texto, porque já é um texto conhecido, né? A gente já está bastante tempo nele. Nós vamos comentando e lendo à medida que nós formos
avançando no comentário. Nós já sabemos que Paulo foi preso no templo, né, depois de um tumulto provocado pelos inimigos, né, do Evangelho, não pelos judaizantes. Eu vou repetir, os judaizantes era gente dentro da igreja, né? Falsos irmãos, a maior parte deles, outros ingênuos, né, que acabaram se convertendo depois, verdadeiramente. Mas os inimigos do Evangelho, os judeus declarados inimigos do Evangelho, né, inimigos de Paulo, portanto, eles tramaram contra Paulo, armaram uma arapuca, por assim dizer, né, para Paulo, e o prenderam. Na realidade, eles iriam matar Paulo. Não há dúvida no texto de que se o comandante, né, não chegasse lá com a guarnição, certo? Tá? Tinha mais ou menos 1000 soldados romanos estacionados ali na Judéia. A Judéia era uma região dominada pelo Império Romano, eu já expliquei isso para vocês. O Império Romano era a autoridade secular, todo aquele mundo ali, né, no mundo ali, né, do Oriente Médio para cá, para o Ocidente, até a Europa, né, era o Império Romano que dominava essa região aí, e eles faziam isso mediante força, né? Era uma força de ocupação, certo? E como qualquer força de ocupação, sempre havia resistências, né? Aquele grupo de pessoas que resistia à autoridade romana. E a Judéia era um barril de pólvora, vivia tendo confusão lá, né? Por isso havia esse destacamento aí de soldados romanos lá, e qualquer tumulto, qualquer coisa, eles estavam de prontidão. Era o batalhão de choque, né, da época, eram esses soldados aí. Então, olha, tem uma confusão lá no templo, a cidade era pequena, né, rapidinho eles chegaram lá, pela providência divina também, né, e eles tiraram Paulo da mão dos seus inimigos. E, como eu disse, nós lembramos da história. O comandante, não, obviamente, sendo romano, não é, nem falando a língua, não é, dos judeus, muito provavelmente, ele não sabia de nada o que estava acontecendo, não sabia o que aquele homem tinha feito. Então ele convocou, no início no final do capítulo 22, melhor dizendo, ele convocou as autoridades dos judeus para que se apresentassem, né, lá no dia seguinte, e aí ele queria tomar conhecimento do caso, ele queria saber o que realmente estava acontecendo. E isso foi feito. Não era uma audiência formal do Sinédrio, né? Essa audiência foi convocada por esse romano, em tese isso nem deveria acontecer, mas como eu disse, os romanos ocupavam lá a Palestina. Ele convocou e eles foram, né? E Paulo apresenta a sua defesa, certo, perante os judeus. No capítulo 23, quando começa, né, o capítulo 23, nós temos aí Paulo fazendo a sua defesa diante do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de Suprema Corte lá de Jerusalém, né, da nação judaica. Eram anciãos, homens, né, a maioria deles líderes religiosos. Era um tribunal ao mesmo tempo civil e religioso também, já que os seus membros, né, os membros do Sinédrio eram sacerdotes, eram escribas, né? Então isso era muito comum no mundo antigo, né? Esse entrelaçamento entre religião e a vida civil, né? A vida normal, digamos assim, das pessoas. Eu não vou discutir isso aqui,
mas não é uma especificidade dos judeus. Isso existia em todas as sociedades da época, inclusive na sociedade romana, né? O próprio imperador romano era considerado um deus. Só para vocês terem uma ideia, né? Que isso não era uma especificidade dos judeus. O próprio imperador romano, melhor dizendo, era considerado um deus. Inclusive deveria ser adorado pelas pessoas. Isso tinha no Egito, isso tinha em outras sociedades ali, tinha por exemplo, nas sociedades mesopotâmicas, muito embora o governante não fosse um deus, ele era considerado o principal, o maior agente de Deus na terra, dos deuses lá, né? Cada deus ali nacional na terra. Então, em todas as sociedades daquele período, né, era comum isso, esse entrelaçamento entre religião e a vida normal, a vida civil, não é, das pessoas. Por isso o Sinédrio era um grupo importante naquela sociedade. Por isso, para chegar lá, você tinha que ter normalmente uma carreira, né, dentro da religião, com certeza. Boa parte deles era fariseu, vocês viram isso, né? Tinha também os saduceus, que eram mais um grupo político do que um grupo religioso, era mais um partido político do que um grupo religioso, né? Gente, só um instantinho que tem alguém batendo aqui. Heloísa, chama tua mãe, por favor. Desculpa aí, pessoal. Tem alguém batendo palma aqui. A Fátima vai verificar o que é. Então, como eu estava dizendo, esse grupo, os saduceus, eram mais um partido político do que um grupo religioso. Nós vamos falar mais sobre eles daqui a pouquinho. E o conselho lá de líderes, né, judaicos era composto dessa maneira. 70 homens faziam parte do conselho e ainda tinha o sumo sacerdote. Então o conselho poderia ter 70, 71, né, homens, porque só homens também, isso é outra característica das sociedades antigas, não somente dos judeus, né? O mundo político era governado, era dirigido, não é, pelas autoridades aí, a maioria delas, se não todas, eram homens. Então, foi esse tribunal, vamos dizer assim, que, convocado informalmente pelo comandante lá, né, acusou Paulo, e Paulo vai fazer a sua defesa diante deles, certo? Tá? Vamos ler então a partir do capítulo 1, do versículo 1, melhor dizendo, do capítulo 23, tá? Diz assim: Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei, ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades. Então, esse é o episódio, né, inicial aí. Eu li, como vocês já sabem, na Nova Versão Transformadora, que é o livro que a gente adotou na classe. Comentário aqui do pastor Esli Pereira Faustino, né, aqui no ponto 2, quando Paulo inicia a sua defesa, Paulo menciona a sua origem, né,
A gente viu isso, Paulo falou lá, falou pro povo lá, né? Antes, lá no templo ainda, que ele era fariseu, que ele havia nascido, né? E criado segundo a seita mais rigorosa da religião judaica. Contou o incidente lá na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele. E contou, não é, como que o fato de Jesus ter aparecido para ele e o ter chamado, o ter comissionado para levar o evangelho, a boa nova da salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas, aos judeus sim, mas também aos gentios. Então vocês se lembram que quando Paulo falou isso, né, a multidão enlouqueceu, né? A gente já comentou isso aqui. Infelizmente, os judeus daquela época e muitos judeus hoje, eles adotaram um exclusivismo negativo, vamos dizer assim, na medida em que eles se consideravam os únicos, melhores, maiores depositários, né, da graça de Deus, da salvação de Deus. A salvação era coisa deles, para eles, somente para eles. Muitas pessoas, infelizmente, né, naquela época enxergavam a coisa desse jeito e desprezavam os outros povos, né? Vocês leram essa semana, né? Vocês viram, eu coloquei para vocês lerem, né, que isso estava claramente colocado desde Abraão. A verdade de que por meio dos judeus sim, né? Mas a salvação alcançaria todas as pessoas que Deus quisesse salvar, inclusive não judeus. Isso foi dito para Abraão. Deus disse para Abraão: em ti, Abraão, ou na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Obviamente, isso incluía outras pessoas que não eram judeus, outras famílias que não eram judeus. Deus disse claramente: todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Abraão. E o salmista também diz que, e Isaías e vários outros profetas dizem que o Messias seria uma luz para os gentios. Que nele, isto é, no Messias, os gentios se regozijarão, os gentios esperarão. Tem várias expressões ao longo do Velho Testamento que deixam absolutamente claro que a salvação de Deus, por meio do Messias, alcançaria os não-judeus também. Mas, infelizmente, os contemporâneos de Paulo aqui, muitos deles, não viam as coisas dessa maneira, né? Então, quando Paulo disse que Deus o havia enviado para os gentios, para levar a salvação, né, aos gentios, eles simplesmente não aguentaram, né, e queriam matar Paulo, e aí ele foi preso. Então, Paulo inicia o seu discurso, não é, lá diante do comandante, né, e diante do Sinédrio, dizendo: olha, gente, eu tenho vivido, não é, diante de Deus com a consciência limpa. E mal Paulo começa o seu discurso, a sua defesa, e ele já é agredido. Essa é a palavra, né? Eu não gostei muito da suavizada que na minha visão, a Nova Versão Transformadora deu nesse texto aqui, né? Quando eles colocam, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Eu gosto mais da expressão bofetada, certo? Porque se aproxima mais do original. A palavra usada no original é uma palavra muito forte, certo? Enfim, há tapas e tapas, né? Mas o que causa mais impacto em vocês? Dizer que ele ordenou que desse um tapa ou ordenou que desse uma bofetada? A ideia do original aqui, vou dizer de novo, é uma agressão, e uma agressão muito forte, e talvez até continuada.
É a mesma palavra que foi usada para dizer como que os algozes de Jesus estavam, né, maltratando a ele quando ele foi preso. Vocês lembram disso? No original grego é a mesma palavra. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender bem esse texto, certo? Porque foi uma agressão que Paulo sofreu. A versão Almeida, a segunda edição, ela deixa isso claro também, né? Paulo disse para ele, olha, contra a lei, o Senhor está aí como representante da lei, e contra aquilo que diz a lei, o Senhor manda me agredir. Esse ponto é um ponto importante, porque há aqui uma discussão, né? Se é que eu posso chamar desse jeito, sobre a atitude de Paulo aqui, né? Então aqui os comentaristas eles se dividem, né? Tem para todo gosto aqui, né? O pastor John MacArthur, por exemplo, diz que Paulo errou, né? Paulo, bom, ele diz isso aqui. Se você for olhar uma outra nota, é muito interessante, né? No texto que inclusive embasa, né, essa discussão aqui, ele vai dizer: Paulo aparentemente ofendeu o sumo sacerdote. Então eu acho que nem o John MacArthur parece estar muito certo com relação a isso. Ele diz aqui na nota do capítulo 23 que Paulo, né, errou, porque ele compara Paulo com Jesus, né? Porque Jesus, quando sofreu a mesma agressão, né, a Bíblia diz claramente que ele ficou quieto, né? Ele não abriu a sua boca, até porque isso estava profetizado, né? Isaías já dizia isso lá, né, no capítulo 53. Olha, sinceramente, eu não estou disposto a acreditar que Paulo errou aqui, certo? Muito embora ele vai dizer depois, né, vai pedir até desculpas, mas ele deixa bem claro que ele não sabia que era o sumo sacerdote. Mas será possível que Paulo não soubesse que era o sumo sacerdote? É possível, sim. Lembre-se que essa era uma reunião informal, né? Eles provavelmente não estavam na sala do Sinédrio, talvez estavam lá, né, nas dependências lá do destacamento romano. Isso não fica claro no texto, mas mesmo que fosse lá, por não ser uma audiência formal, pode ter acontecido de que, né, os rituais, digamos assim, toda aquela arrumação que uma audiência formal exigiria pode não ter acontecido aqui, certo? E também é bom que se deixe claro que a atitude do sumo sacerdote Ananias foi totalmente errada. Era ilegal o que ele estava fazendo. E detalhe, era ilegal na lei hebraica, na lei dos judeus e até na lei dos romanos era ilegal. E é ilegal na nossa lei também. No Brasil hoje é ilegal. Você não pode agredir uma pessoa, mesmo que ela seja um réu. Nós temos no nosso aparato jurídico uma série de mecanismos, e o mais recente deles, que também é um pouco polêmico, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz ele é obrigado a perguntar para a pessoa que está sendo privada de liberdade como é que ele está, né? Se ele sofreu algum tipo de abuso, se ele sofreu algum tipo de agressão. E eu acho muito interessante que a gente observe isso aqui. Porque a transgressão da lei ela já é ruim, vindo de uma pessoa comum. Imagina de uma pessoa que tem por dever de ofício zelar a lei. Então eu quero que isso fique claro. Vamos olhar Deuteronômio capítulo 25, versos 1 a 3. Por favor, me acompanhe aí, né, enquanto a gente volta às páginas da nossa Bíblia, e diz aí qual era o procedimento correto, tá? Não é que não havia castigo físico, havia castigo físico também. De novo vou dizer
todos os povos ali ao redor de Israel. Isso era uma coisa comum e é uma coisa bem recente até na história, né? No Ocidente essa prática ela vai desaparecer a partir do século XIX, né? Com o movimento dos direitos civis, né? Digamos assim, para todas as pessoas. É uma história muito longa aqui que a gente não vai tratar, mas eu acho muito importante a gente estabelecer isso aqui para que fique claro. Então, eu estou com o texto aqui já, vocês também já têm, vamos ver. Quando duas pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal, os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com um número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. Mais que 40 açoites seria uma humilhação pública para seu irmão israelita. É muito interessante esse texto, né? Mais de 40. Até 40 pode dar que ele merece, né? Dependendo da pena. Não vou entrar de novo, vou dizer aqui em mérito sobre essa questão do castigo físico como pena legal, né, num aparato jurídico de uma nação. Mas enfim, era o que estava estabelecido aqui. O que está errado então na atitude do sumo sacerdote Ananias? O que está errado? Paulo estava diante de um tribunal, digamos assim, numa espécie de audiência preliminar. Ele não havia sido condenado ainda, queridos. E olha, tem uma coisa que é muito interessante da gente observar aqui também. Paulo estava acostumado a ser açoitado. Vamos falar português bem claro, né? Ele diz lá em 2 Coríntios que 5 vezes ele foi condenado pelas autoridades, né, a receber 39 açoites. Então dá quanto? Dá 195 açoites, eu acho. Eu acho que é isso. Uma quarentena de açoites menos 39. Eu não sei, eu sou péssimo em matemática. Mas é quase 200. Isso eu posso dizer, né? Paulo estava acostumado. Ele já tinha sofrido esse tipo de castigo antes. Mas ele ficou extremamente revoltado aqui, porque ele estava numa audiência, vamos dizer assim, preliminar. Ele não havia sido condenado ainda e o homem mandou agredi-lo. Por isso ele se revoltou. E aí, de novo, mas Jesus, olha lá, né? Jesus não fez isso. Ok, mas sabe o que é que esse texto nos ensina, queridos? Esse texto nos ensina que apesar de nós sermos crentes, apesar de nós termos o Espírito Santo, apesar de estar sobre nós o mandamento de seguir os passos do nosso Mestre de Jesus, nós ainda somos seres humanos. Paulo não era um super santo, Paulo não era uma pessoa, né? Eu já falei para vocês várias vezes isso. Tem um comentarista, um enciclopedista bíblico chamado Halley, já deve ter falecido, né? Mas ele tem uma obra que é muito usada, o Manual Bíblico, e ele diz sobre Paulo, o maior mortal que já existiu. Eu tenho certeza que Paulo detestaria, né, esse acréscimo aí ao nome dele. Não era assim que Paulo se sentia, pelo contrário. Por ele ter perseguido a igreja de Cristo, ele achava que ele era o maior, sim, mas o maior pecador, o maior dos pecadores. Era assim que ele se via, né? Então, eu acho que esse texto, esse relato aqui de Atos, ele nos ensina isso, né? Paulo, sem dúvida, era um servo de Cristo. Ele já havia se regozijado em outras ocasiões por apanhar, por ser ultrajado, né? Por ser um servo de Cristo, mas nessa circunstância aqui em especial, ele agiu como um ser humano qualquer, indignado, profundamente indignado de ver uma injustiça que estava sendo cometido e que eventualmente era contra ele mesmo.
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há muito exagero, há muita, como é que eu posso dizer? Eu ia usar uma palavra que eu não vou dizer que é uma palavra complicada, né? Mas muitos comentaristas, muitas vezes, forçam a barra no que diz respeito ao comportamento do cristão diante das autoridades e evocam o comportamento de Cristo, quase que dizendo que o cristão tem que sofrer calado, tem que apanhar, tem que se regozijar com a injustiça, como diz a palavra de Deus, e pronto. Não, negativo. Em situações como essa aqui, eu acho que é até aceitável, desejável até, que se marque uma posição. E Paulo fez isso, se vindo de uma indignação profunda que ele sentia ou não, se num acesso até mesmo de raiva, tem ira, cólera, né? Eu creio que a ira de Paulo aqui, sinceramente, foi santa. Muito embora, vocês estão vendo a continuação do texto, ele vai reconhecer depois, não é, que ele não deveria ter falado daquele jeito, mas por aquela pessoa, Ananias, ser o sumo sacerdote. Bom, o pastor Esli aqui, ele menciona isso, são comentaristas que dizem que Paulo pode ter feito uma ironia aqui, né? Como se ele dissesse assim, ele é o sumo sacerdote? Pois bem, um sumo sacerdote não deve se comportar desse jeito, por isso que eu falei do jeito que eu falei. Bom, eu não vou para esse lado, tá? Aqui eu fico com o John MacArthur. John MacArthur diz, olha, é muito mais fácil você aceitar as palavras que Paulo está usando. Ele diz claramente que ele não sabia que ele era o sumo sacerdote. Talvez ele não estava no lugar costumeiro, talvez ele não houve tempo para ele vestir as vestes, né, sacerdotais, ou talvez ele não achou apropriado, o sumo sacerdote, vestir as vestes, né, oficiais, porque, de novo, não era uma audiência do sinédrio dentro dos trâmites, né, legais. Então, eu quero que fique claro isso, né? Paulo diz, ele não conhecia o sacerdote Ananias, não era sacerdote na época que Paulo, lembro que Paulo pegou umas cartas logo no início, né? Lá atrás, quase 30 anos lá atrás, pelo menos 25 anos atrás, Paulo pegou cartas para junto aos principais sacerdotes, né? Vocês lembram disso? Vocês lembram quem era o sacerdote lá? Era Caifás, né? Era ele que era o sacerdote. Depois ele foi sucedido pelos seus filhos. Então esse sumo sacerdote Ananias, ele aparece depois. Não era um homem confiável, era um sujeito perverso, hipócrita. Bom, eu não vou nem... Você quer saber o currículo desse sujeito? Eu não vou nem perder tempo aqui, porque, enfim, alguém vai dizer, mas ele era uma autoridade. Paulo já reconheceu isso. Mas esse sujeito era péssimo, gente. Vamos falar português claro. Quando começou a revolta dos judeus, logo depois desses incidentes aqui, a profecia de Paulo sobre ele se cumpriu. Porque Paulo, irritado ou não, ele acabou lançando uma profecia sobre ele. Deus vai punir o Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi assassinado, esse Ananias, pelos revoltosos judeus, logo no início da revolta dos judeus contra o domínio romano. Ele era odiado pelo povo, porque ele se aliou aos romanos contra os judeus. Porque gostava disso aqui, olha, apesar de ter muito, apesar de ser muito rico, ele nunca se cansava de querer mais. Mas Paulo, de novo, quando foi informado de que ele era o sumo sacerdote, não acredito que Paulo estava ironizando aqui, que Paulo estava fazendo um jogo de cena aqui. Não, eu acredito que quando ele diz eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, eu acredito que é verdade. Né? O pastor Esli aqui menciona também o problema de visão que Paulo tinha, né?
o que o teria levado a não reconhecer. Não me parece ser esse o caso. Ele diz claramente que ele não sabia que ele era o sumo sacerdote. Certo? Então eu fico com o que Paulo está dizendo aqui. Certo? E aí Paulo, não diz, não fale mal, porque a lei, né? Ele diz, olha, realmente, né? Paulo diz, não sabia que ele era o sumo sacerdote, né? E aí ele diz, né? Porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Isso é uma citação de Êxodo, capítulo 22, versículo 28, né? Que a lei diz isso, né? Então Paulo reconhece o cargo. Eu faço questão de dizer isso, né? Paulo reconhece que aquela pessoa ali realmente, estando numa posição de autoridade, né, merece o respeito pela autoridade que ela ocupa. Mas que Ananias era um sujeito perverso, isso aí não tenha a menor dúvida. Então tem muita reflexão que a gente pode fazer aqui, sobretudo nos dias que a gente está vivendo, né? O sinédrio da época de Paulo e da época de Jesus não era nem de longe um tribunal isento, um tribunal justo. Havia muitos homens dentro desse tribunal, e Ananias é um desses homens, não é? Que não deveriam estar lá. Eram pessoas de caráter estragado, que se vendiam, coisa que a lei vedava. A mesma lei que dizia que as autoridades não deveriam ser difamadas, a lei também dizia que as autoridades deveriam zelar pelo cumprimento da justiça, que as autoridades não deveriam demonstrar favorecimento, que as autoridades deveriam ser imparciais, que as autoridades deveriam julgar não segundo a aparência, mas segundo o reto juízo. E muitas das pessoas que estavam ali naquele tribunal nem de longe faziam isso. De novo, há uma reflexão muito, muito importante para a gente fazer aqui. Muito importante. Qual é essa reflexão? Nós não devemos confiar em autoridades humanas. Elas são falhas, nem em tribunais humanos, eles são falhos. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Atentemos para isso. Prestemos atenção. Nós não devemos achar que mudando determinadas configurações no nosso sistema legal as coisas serão resolvidas. Eu pessoalmente acho, por exemplo, que em relação aos nossos tribunais, alguma coisa tem que ser feita. Inclusive na Suprema Corte, isso é uma opinião pessoal que eu tenho. Eu gostaria de ver uma Suprema Corte no Brasil composta por juízes de carreira, concursados. Eu pessoalmente não gosto dessa indicação política para as Supremas Cortes no Brasil. Eu preferia que houvesse concurso como para todas as outras cortes, as cortes mais abaixo. Eu preferia que os tribunais superiores, tanto nos estados quanto na União, fosse assim. Concurso público. Nada de indicações políticas. Eu gostaria que fosse assim. Oro para que um dia seja assim no Brasil. Não sei se vai acontecer, mas oro. Mas eu não me iludo, não. Não vai resolver. Porque independentemente de como essa corte é constituída, ela é constituída por seres humanos. E onde tem o fator humano, você vai ter sim o desregramento, você vai ter sim o desvirtuamento, você vai ter sim, você vai se decepcionar com toda certeza, porque simplesmente quem vê cara não vê coração, e as pessoas, né, muitas vezes aparentam ser uma coisa e são outra completamente diferente. Isso acontece em todo lugar, não é só no Brasil. Então a gente precisa estar atento para isso. A gente precisa estar bem atento mesmo, né?
Vamos ter atenção, porque isso acontece. Não vamos colocar a nossa confiança nos homens, né? Não vamos colocar a nossa confiança nos homens, porque gente, de repente ficou quente aqui, né? Sei lá, parou tudo, parou o tempo, né? Mas enfim, vamos prestar atenção, gente, né? E entender que a nossa confiança tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus e não colocar a nossa confiança nos homens, né? Vamos continuar orando pelos juízes, orando pelas Supremas Cortes, né? Vamos respeitar não o indivíduo, mas a posição que ele ocupa. Você não quer respeitar o indivíduo, né? Respeite a posição que ele ocupa. Isso é bíblico, gente. Eu vou insistir nesse ponto aqui. Eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, talvez, mas o pregador, ele fala as palavras de Deus. Não estou investido nessa posição aqui para me calar diante daquilo que eu acredito pela palavra de Deus é errado. Você não quer respeitar a pessoa, respeite o cargo que ela ocupa. Ah, mas ele mesmo não se respeita, porque uma pessoa que está no cargo que ele está não deveria fazer o que ele faz. Problema dele, querido, ou dela. O erro dessa pessoa não justifica o seu erro. Quando você vai para a rede social e fica simplesmente xingando, muito do protesto em rede social é xingamento puro e simples. Às vezes até os argumentos são fracos, são argumentos rasos, que não se sustentam. Então eu quero dizer isso para você, tome cuidado, sobretudo com essas mensagens repassadas. Ah, eu recebi um post aí na minha rede social e eu estou concordando de repente em parte, ou até no todo com o que aquele cara está fazendo. Faça o seu post. Vocês que me acompanham aí pelas redes sociais, se bem que eu não sou muito presente aqui mesmo, vocês sabem que eu tomo muito cuidado. Às vezes eu até encaminho, mas eu coloco lá nos comentários, eu coloco logo, olha, eu não concordo com tal coisa. Tirando isso, o resto eu assino embaixo. Você não pode pegar um post em que as pessoas muitas vezes estão xingando as autoridades, é xingamento puro e simples, e colocar isso na sua rede social. Porque amanhã você vai colocar um versículo bíblico, querido, eu tenho que dizer isso claramente para você, e aí a pessoa que viu o seu post de ontem vai dizer assim, rapaz, ontem ele estava chamando cobras e lagartos para fulano de tal, hoje ele está colocando aqui, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E você vai dar um mau testemunho a respeito do Evangelho. Então, eu chamo a atenção para isso. Paulo estava irritado? Estava. Paulo estava indignado? Estava. Mas a censura que ele fez ao sumo sacerdote está corretíssima. Foi ilegal a agressão que ele sofreu. E mais grave ainda, porque foi feita por uma pessoa que deveria preservar a lei, que deveria zelar para o fiel cumprimento da lei. Mas quando Paulo foi informado de que era o sumo sacerdote, ele, gente, eu não sabia. E a Bíblia diz, a Escritura diz, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Fim de papo, fim de conversa. Você percebe como que nós podemos imitar o apóstolo Paulo aqui? Eu sei, às vezes a gente fica indignado. Aliás, se vocês me acompanham por aí, eu estou calado esses tempos, né? Eu estou calado esses tempos. Eu assino uma revista aí que eu não tenho nem lido. Confesso para vocês, eu não tenho nem lido porque eu sei que se eu ler essa revista, porque é uma revista realmente investigativa, eles vão a fundo nas coisas, eu gosto muito. Mas eu confesso para vocês, é um dinheiro que eu acho que eu vou ter que pensar se eu vou renovar essa assinatura, porque faz muito tempo que eu não leio.
porque eu sei que aquilo vai me deixar para baixo, eu sei que aquilo vai me deixar indignado, e vocês me conhecem, quando eu fico assim, nossa, o sangue ferve. É tão triste a gente ver o conluio que existe entre determinadas bancas, né, de advogados e as cortes superiores nesse país. Isso é um fato. Isso é um fato. Muitas vezes essas bancas são operadas por filhos dos juízes do tribunal, que não vem problema nenhum, não vem impedimento ético nenhum de pegar uma causa que papai vai julgar lá no tribunal. Não vê nada de errado, né? Porque nem tudo que não é ilegal é moralmente correto. Isso é um fato. E contra fatos não há argumentos. Eu acho que a gente está perdendo um pouco essa capacidade de ligar o desconfiômetro em questões éticas desse tipo, por exemplo. A escola onde eu trabalho, a escola onde eu sou secretário, ainda sou secretário, infelizmente não há vagas para todas as pessoas que querem. Então, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação fizeram várias reuniões, discutiram o assunto, né? E, na minha opinião, acertadamente, decidiram fazer uma chamada pública e decidiram que essas vagas, já desde o ano passado, essas vagas de sexto ano, seriam ocupadas mediante um sorteio. Eu sei, a gente olha assim e diz, puxa vida, mas um sorteio? Deveria ter vaga para todo mundo, eu concordo, deveria, mas não tem. E para evitar aquela coisa de se dizer, ele entrou porque é filho de fulano, ou apadrinhado de alguém, o sorteio é uma forma de garantir equidade. Assim, o filho do professor que trabalha na escola, né, vai concorrer com a mesma chance, né, que o filho da comunidade lá, da pessoa que está lá, muitas vezes em áreas de ressaca próximo à escola. O filho do professor da escola não tem nenhuma vantagem em relação àquela pessoa que está morando lá nas proximidades da escola. Eu, sinceramente, defendo esse modelo, muito embora reconhecendo que não é o ideal. O ideal seria que houvesse vaga naquela escola ou em outras escolas para todas as crianças. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu disse que eu sou secretário da escola, eu ainda sou secretário da escola. Eu pedi para sair porque eu queria que meu filho estudasse lá, né? Ele vai para o sexto ano agora e em janeiro eu pedi para ser exonerado, né? O sorteio vai ser agora terça-feira. Eu peço até a oração dos irmãos. É um negócio bem cansativo, né? Muito trabalho. Nós temos mais de 400 inscritos para 140 vagas, se não me engano. Fugiu agora o número. A comunidade toda olhando, vai ser transmitido pelas redes sociais. A gente vai filmar lá cada nome. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Porque ano passado foi feito na quadra da escola e não houve reclamação, né? As pessoas entenderam, perceberam que o processo foi transparente, não é? Teve pai que foi com a câmera dele do celular filmando a urna desde a hora que ela saiu de lá da sala onde estava lá em cima, e ele foi lá e o senhor, a gente está filmando. Não, eu quero a minha própria filmagem aqui. E ele foi, deixa ele, né? Mas graças a Deus, depois que terminou, não houve questionamento na justiça, não houve questionamento em canto nenhum. As pessoas entenderam, graças a Deus, as pessoas entenderam. Então eu pedi para sair em janeiro, porque eu queria inscrever o meu filho para concorrer. Infelizmente não fui exonerado a tempo e tomei a decisão, não vou inscrevê-lo.
no sorteio. Muitas pessoas falaram assim: professor, o edital não fala nada sobre isso, não tem nada demais, o senhor não vai estar cometendo nenhuma ilegalidade, mas foi uma decisão minha, pessoal. Eu digo: não, gente, eu não vou inscrevê-lo, porque se porventura, que Deus ajude, ele conseguir essa vaga, quando as pessoas souberem que ele é meu filho, filho do secretário, as mesmas pessoas que foram lá me pedir vaga, porque ainda tem isso, né? Infelizmente, a gente já está aí com um sistema há não sei quanto tempo, mas ainda tem isso, as pessoas vão lá: o senhor não é o secretário? Pois é, arruma uma vaga. O senhor, não é assim, é um sistema, né? A gente tem que falar, e fala, explica. Pois bem, se o meu filho conseguir essa vaga, pelo sorteio, que Deus ajude, muitas pessoas que foram lá e me ouviram, coitadas, elas não vão conseguir entender que foi sorteio, o menino conseguiu. Não, elas vão ser tentadas a pensar que houve algum tipo de maracutaia, houve algum tipo de sei lá, de coisa. Então, por isso eu decidi não colocá-lo, não inscrevê-lo. Mas, como eu disse, o Brasil está ficando cada vez mais complicado ver pessoas com esse tipo de comportamento. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém por agir desse jeito, mas o que eu estou dizendo é que essa ideia, esse princípio me parece um bom princípio, né? De você evitar esse tipo de conflito de interesse. É tão somente isso que eu estou dizendo. Mas infelizmente no Brasil não é assim e a gente se revolta. Eu sei que a gente fica chateado muitas vezes de ver a injustiça, de ver o favorecimento, mas eu vou dizer de novo: preste atenção, querido, querida. Se você não quer respeitar a pessoa, respeite o cargo, respeite a instituição. Porque não vai fazer bem para o Brasil se nós de repente começarmos a questionar tudo. A gente sabe, o nome disso é revolução, e nunca acaba bem, querido. Vá para a história, verifique todas as revoluções que aconteceram até hoje, a direita e a esquerda. A direita normalmente é chamada de golpe, né? A esquerda é um nome mais bonito, né? Revolução. O governo revolucionário derruba um governo e imediatamente estabelece outro com os mesmos vícios do governo anterior. Sabe por quê? Porque o ser humano é o mesmo, a natureza humana é a mesma, e a natureza humana por si só, sem Cristo, é prejuízo. Entenda isso. Por isso a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quem dera realmente Deus estivesse governando de fato a nossa nação, mas não está. Não está. Deus, na sua sabedoria, na sua onipotência, a palavra é essa, ele decidiu que durante algum tempo dessa nossa peregrinação aqui, ele vai deixar o governo humano. Um dia ele vai se assentar no trono e vai chamar um por um desses governantes para prestarem conta daquilo que fizeram. Mas até esse dia chegar, queridos, foi assim que Deus decidiu. Então, ore. Você quer parar de xingar as autoridades? Ore por elas. Eu garanto, você não vai se sentir motivado a xingar as autoridades se você estiver orando por elas. Não é possível. Sabe por que eu sei isso? Porque eu já vivi essa experiência alguns anos atrás. Eu passei alguns anos atrás pelo que você está passando agora, querido, querida. E foi assim que Deus resolveu a coisa. Tem um presidente aí que eu não conseguia ouvir a voz dele. Não conseguia, meu Deus, era uma coisa assim. Eu vi aquele homem na televisão, me subia uma fúria. Porque eu me senti traído por ele, porque votei nele.
Foi terrível essa época para mim, mas foi assim que Deus resolveu. Tu vais orar por ele, está escrito lá. Pedro escreveu: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de oração e intercessão por todos os homens, em favor dos reis e todos aqueles que... Cadê as curtidas aí, hein? Eu não vi subir nenhuma mãozinha azul aí. Cadê as mãozinhas azuis? Está escrito lá, em favor dos reis e dos que governam. É nossa obrigação, queridos. É nossa obrigação. Deus determinou isso. Então você pode não gostar, você pode não querer, você pode olhar para aquela pessoa e dizer: ah, traidor, isso, aquilo outro. Deus diz: ora por ele, crente, ora por ele. Ora por ele. Porque o poder é meu, diz Deus, a autoridade é minha e ele não vai passar da minha autoridade. A hora que Deus quer, queridos, ele derruba até mesmo o governante mais poderoso da face da terra. Quando Deus diz basta, quando Deus diz acabou para ti, ó perverso, acabou para o perverso. Sim, nós temos autoridades perversas, mas o nosso Deus, ele está acima de todas essas autoridades. E é a ele que nós devemos clamar. É a ele que nós devemos clamar. E eu vou dizer para você, foi assim que Deus resolveu a coisa no meu caso. Quando eu comecei a orar, o pessoal que frequentava culto de oração nessa época, vocês se lembram. Eu sempre pedia: gente, vamos orar pelas autoridades, vocês sabem o que está acontecendo aí. Algum tempo no grupo eu puxei aí uma jornada de oração específica pelas autoridades. Acho que até que está na hora da gente fazer isso de novo. E aí, queridos, é maravilhoso isso, porque quando você pensa em xingar, aí você, não, mas pera lá, eu estou orando. Um dia eu oro, outro dia eu xingo, isso não está certo. Veja, Deus, por meio do Espírito Santo, ele vai trabalhando você. É isso que eu quero que você entenda. Deus vai ensinando a você. E no fundo, é para isso que servem as autoridades ruins. É para nos fazer nos submetermos à verdadeira autoridade, que é Deus. E nós vemos Paulo aqui, diante dessa injustiça, se comportando exatamente assim. E vou dizer de novo, era um homem que estava acostumado a sofrer. Estava acostumado. Mas ele, mediante devido processo legal. Aí, aqui há uma mudança significativa na situação. Versículo 6. Muito importante isso aqui. Já está aqui, eu já estou na página 82, tá? O ponto 1, o incidente com o sumo sacerdote, eu já comentei, né? E já disse que para mim, Paulo, ele realmente não sabia que era o sumo sacerdote. Já expliquei tudo isso aí, está no texto, né? E aí chegamos aqui, né, no versículo 6. E Paulo diz assim, e Lucas diz assim: sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo.
Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Então aí está, aqui é o ponto em que Paulo diz, ó, isso aqui não vai adiantar. Eu já testemunhei para esses caras, eu já falei o que eu tinha que falar, eu já preguei o evangelho para eles. Não adiantou de nada para eles. Então, a partir de agora, qualquer coisa que eu disser vai acabar do mesmo jeito. Eu creio que foi o Espírito que orientou Paulo aqui a fazer o que ele fez. Alguns dizem, Paulo usou de astúcia. Não importa o que Paulo fez. Não importa se ele usou de astúcia ou não, né? E eu acho que ele usou. Mas, de novo, uma astúcia santa, vamos dizer assim. Ele sabia, ele conhecia que ali dentro pouquíssima gente realmente estava interessado na lei, estava interessado na justiça, estava interessado no direito, estava interessado na verdade. O que havia ali era dois grandes partidos, os fariseus e os saduceus, né? Cada um com a sua posição lá. E aí Paulo disse, ele era fariseu mesmo, ele se converteu do farisaísmo, ele já tinha dito isso. Então ele resolveu jogar essa bomba aqui no auditório, né? E deu certo, deu muito certo, né? Aqui, na minha opinião, com essa frase, Paulo deixou bem claro que ele simplesmente não acreditava mais que pudesse haver alguma justiça, que pudesse haver algum interesse na verdade ali. Então ele resolveu acabar com a discussão. Eu acredito nisso, não é? E deu certo, não é? Porque aí os fariseus se levantaram e disseram, não vejo nada de errado, de repente foi um anjo. E os saduceus não acreditavam, eles eram os materialistas, não é? Vejam, membros do Sinédrio, que era também um tribunal religioso, como eu já disse, né? E os caras eram materialistas, eles não acreditavam em nada disso, né? Na nossa época existe a mesma coisa. Eu já falei aqui, nós temos professores em seminários. A nossa sociedade hoje tem professores em seminários de várias vertentes do cristianismo, de várias igrejas, que são ateus, que se declaram ateus, né? E aí você fica assim, não, sério isso? Sério? Você pode entrar, se você tiver um pouco de paciência, entre aí no site de algumas faculdades teológicas, de alguns seminários, dê uma olhada no currículo de alguns homens, dê uma pesquisadazinha base, e você vai descobrir que alguns deles são ateus militantes. E são professores de seminários, professores de faculdades teológicas. É desse jeito que é a contradição do saber, né? a mente humana. Por isso Paulo vai dizer lá para os coríntios, né? Olha, eu decidi não saber nada diante de vocês, a não ser de Jesus Cristo, e isso, ele crucificado na cruz pelos nossos pecados. Isso é o que importa para mim. Porque o saber ensoberbece. Eu falei isso algumas semanas atrás no evento lá do ANG em casa. Precisa de muita sofisticação para você abraçar o ateísmo. E isso acontece muito, né? Acontece muito. A pessoa desenvolve um pensamento refinado, né? Desenvolve uma retórica, um discurso. Ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateus. E isso é uma outra discussão que a gente pode fazer, quem sabe, ou retomar em outro momento. Então os caras eram materialistas. E aí, quando Paulo diz isso, né, aí os fariseus já puxam, né, a sardinha, como se diz, para o lado deles, né, e os saduceus não, e eles vão para cima de Paulo e ficam lá discutindo, talvez empurrando, e Paulo para um lado e para o outro. E aí o comandante, acabou, não tem mais jeito aqui, virou bagunça, mandou retirar Paulo e dispersou a reunião. De novo, isso tudo era mandato de Deus, isso tudo era providência divina. E então Deus diz para Paulo, Paulo, permanece aí firme, né? Deus encoraja Paulo, né? Permanece firme, porque
assim como tu falaste aqui, tu vais falar em Roma também, né? Então Paulo já sabia, essa profecia só vem se repetindo, né? Ágabo já havia dito que ele seria preso, que ele seria entregue aos romanos, e agora Deus mais uma vez confirma: não, tu vais para Roma, tu vais para Roma. Esse é um ponto importante que a gente vai voltar, né, para ele mais na frente, porque logo depois, vejam bem aí, 12, na manhã seguinte, alguns judeus, né, se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. 16. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pedirão que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: de Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo, quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferiu-o para um lugar seguro. Então, levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Muito bem, esse é o relato. Não vou entrar aqui no mérito, né? Os céticos gostam de levantar isso, né? Mas como é que Lucas teve acesso à carta que o comandante escreveu? De novo, eu vou dizer isso porque sempre é bom a gente dizer. Para nós isso não é problema nenhum. Nós acreditamos que Lucas escreveu sob inspiração do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo pode ter dito a Lucas o teor da carta. Muito embora eu tenha uma solução muito mais simples para isso. Nós temos milhões de cartas privadas que muitos anos depois foram descobertas em seu teor, né? Então, gente, sem problema nenhum com isso, certo? Lucas fez uma investigação, e uma investigação acurada, certo? Ele pode ter conversado com o próprio escrivão que escreveu essa carta aqui, porque os governadores dificilmente escreviam seus próprios textos. Aliás, até hoje, né, é assim, eles têm assessores para fazer isso. Então, ainda mais naquela época que era tudo no manual,
né? Essa carta pode ter passado pela mão de 2, 3 pessoas seguramente antes de chegar lá com Félix, né? E Lucas tinha os meios para investigar e para descobrir, né, isso. Até porque o próprio relato de Félix, do governador Félix ao rei Agripa, que está mais lá na frente, diz em linhas gerais a mesma coisa, né, que nós vamos ver aqui. Então não há problema nenhum com isso aqui, certo? Tá? E por que eu acho muito importante que a gente se detenha um pouco nisso aqui? Porque vejam, Paulo já tinha a palavra do Espírito Santo, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, né, de que ele chegaria a Roma. Então, quando o sobrinho dele, que a gente também, claro, tem que chegar à conclusão que foi a providência divina ele ter ouvido isso, né? Ele trabalhava lá, talvez ele trabalhasse, né, no palácio, ou talvez ele trabalhasse junto com, fosse serviçal de algum fariseu ou de algum desses homens que estavam tramando contra Paulo. São 40 pessoas, né? Isso dificilmente fica, né, em segredo, por mais que eles tenham jurado ali, né? Isso dificilmente fica em segredo, né? E aliás, alguém já disse que os segredos estão aí para serem revelados, né? O fato é que ele soube, o sobrinho de Paulo soube. E aí ele fez o quê? Ele foi avisar Paulo. E aí Paulo fez o quê? Falou: olha, leva esse menino lá para o comandante, leva esse rapaz lá que ele tem uma coisa para dizer para ele. E aí o comandante vai, chama o menino à parte, ele conta, o rapaz, né, não era um menino com certeza. E aí o resto a gente sabe o que aconteceu. Então o relato não é de maneira nenhuma absurdo, mas eu acho muito interessante. Por quê? Porque Paulo tomou suas providências. Lembra do que eu falei na semana passada? Deus já falou. Deus já disse o que vai acontecer. Isso não te desobriga de agir, meu querido. De agir. Se Paulo fica calado, se Paulo não faz nada, não, Deus já disse que eu vou para Roma, acabou. Eu insisto nesse ponto. Eu insisto. Deus te deu isso aqui, ó, discernimento, inteligência, para avaliar as situações. Então Paulo vai e avisa o comandante. Tudo estava debaixo da autoridade de Deus, sim, mas Paulo não ficou quieto. Paulo agiu. E às vezes Deus, como eu já disse, predestinou o fim, mas os meios vai de nós estarmos aí sintonizados com Deus, absolutamente seguros de que Ele é o nosso Pai, de que Ele cuida de nós. E aí a gente vai dando os passos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Aí você vai dando os passos. Você vai agindo, confiando em Deus. E é o que aconteceu aqui, não é? E Deus usou esse comandante esse Cláudio, né, para realmente preservar a vida de Paulo. Usou o sobrinho dele primeiro, depois o comandante, para preservar a vida de Paulo. Então vale a pena a gente parar e meditar um pouco nisso, né? Tá aí, né, o pastor comentarista aqui, o pastor Esli, ele diz aqui na página 82, é muito interessante observar como o historiador, Lucas no caso, se esmera em relatar tantos cuidados da parte de um governo pagão para proteger a vida e acautelar os interesses da justiça, quando mesmo não se vê de parte das autoridades corruptas de um povo que se diz pertencer a Deus. É um comentário de um teólogo chamado C. Erdmann. De fato, né? De novo vou dizer, né? Os judeus que receberam os oráculos de Deus, que receberam os mandamentos de Deus, né? Esses judeus aqui, infelizmente, estavam se comportando dessa maneira. Aí, claro, né? Vocês estão perguntando aí, né? Será que esses homens morreram de fome? Duvido muito, porque um tipo de caráter estragado, né, como esse, que trama
contra a vida de um inocente? Vocês acham que esse é o tipo de gente que cumpre promessa? Vocês acham mesmo? Duvido, nenhum deles morreu. Nenhum deles morreu. Essa pelo menos é a minha opinião. É muito fácil, né? Se voltar e dizer, bom, foi a vontade do Senhor, né? A gente fez o voto, a gente fez o juramento, né? Mas Deus não quis, então traz aí o frango assado, né? Que a fome já está batendo. Duvido muito que tenha morrido algum. Duvido muito. Vejam, esses homens não eram homens de Deus, não eram filhos de Deus, eram perversos, né? Então, duvido que tenha morrido algum deles. Então, como eu já coloquei aqui, se aproximando já da conclusão, né? Ele diz assim, na página 83, Paulo menciona frequentemente em suas cartas o fato de carregar as algemas. Nós lemos hoje, né? Paulo dizendo para Timóteo, olha, não se envergonhe do evangelho de Cristo e nem do seu encarcerado, que sou eu, né? Paulo, frequentemente ele estava mesmo com as algemas. Esse era o modo costumeiro, né? Que os romanos tratavam os seus prisioneiros e sob a vigilância de um soldado, né? Normalmente um soldado 24 horas ficava lá, né? Vigiando Paulo. E Paulo fez isso por devoção a Cristo. Eu já falei para vocês que quando Jesus avisou Ananias sobre Paulo, né? Ananias, não o sumo sacerdote aí, mas o Ananias lá, o discípulo de Jesus lá de Damasco, né? Que foi lá e orou por Paulo quando ele foi curado da cegueira e foi batizado. Lá Jesus já tinha falado para Ananias, olha, eu vou mostrar para ele, para Paulo, o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Então, Paulo sabia disso e se regozijava nisso. E aqui é muito interessante, nesse texto de 2 Timóteo, ele diz para Timóteo, olha Timóteo, não tenha vergonha. Pedro vai dizer coisa semelhante, exortando as pessoas para quem ele escreveu a sua carta. Ele vai dizer, olha, se vocês vão sofrer, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que praticando o mal. Olha, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. O mundo está caminhando para uma configuração que simplesmente vai ser impossível que um filho de Deus, um crente verdadeiro, um seguidor fiel do nosso Senhor Jesus Cristo não sofra algum tipo de penalidade. Seja de escárnio, seja de deboche, seja de sofrimento mais sério mesmo, perseguição. Estou falando de nós aqui, porque isso já acontece, vocês sabem, nos países onde a igreja é perseguida. Mas eu estou falando de nós aqui, tá? Você tem que se perguntar, se não tem ninguém caçoando de mim por ser crente, me ridicularizando, do jeito que o mundo está, tem alguma coisa errada. Vou dizer de novo. Eu acho muito difícil que um crente verdadeiro, que vive o cristianismo, que procura obedecer os mandamentos de Deus, não seja de alguma maneira encarnado, para usar uma expressão antiga que eu acho que os jovens nem entendem mais, ridicularizado, caçoado, outra palavra antiga. E vai piorar, eu tenho dito isso para as pessoas, eu tenho dito isso para os crentes, eu tenho dito aqui em casa, vai piorar. Porque o estilo de vida cristão
é absolutamente diferente, bate de frente, conflita com o estilo de vida do nosso mundo. Se não, vejamos, tem um programa aí que eu não vou dizer qual é, mas vocês vão saber, uma das maiores audiências da televisão brasileira. Gente, aquilo é um absurdo total. Pegar seres humanos e artificialmente confiná-los e ficar provocando situações para ver essas pessoas colocando o que há de pior do caráter delas em ação, vomitando veneno. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o crente que assina esse programa, o crente que paga para ver isso, está pecando. Então, se você é crente e assinou esse programa e não quer essa condenação de Deus em cima de você, cancele hoje essa assinatura. Há muito melhores utilidades para o dinheiro que passa pela sua mão, querido, do que ficar gastando nesse esgoto. Então, eventualmente, se tem alguém, o que eu duvido, eu realmente duvido que um crente verdadeiro vai assinar um programa desse. Mas está baratinho, né? Está aí todo dia na televisão, né? A gente assiste nos intervalos, né, do jornal e das outras coisas que a gente ainda vê na televisão aberta. Está baratinho e vem com um monte de coisa, né? Vem com um monte de bônus. Mas o chamariz maior é esse programa. Se você está pagando para ver isso, isso é pecado. Você não está sendo um bom mordomo do dinheiro que Deus bota na sua mão. Cadê as mãozinhas? Cadê o balãozinho azul com aquele negócio assim? Cadê? Hein? Onde estão? Cadê? Não vi subir nenhum aqui. Use o seu dinheiro, ou o dinheiro que Deus lhe dá, com sabedoria. Use o seu dinheiro com sabedoria. Não consuma esse tipo de coisa. E eu estou falando só de um, talvez do caso mais gritante, mas tem outras coisas. Tem o pessoal que diz: olha, não assiste isso, vai para a novela, né? A novela bíblica. Que bíblica nada! Outra blasfêmia, outro absurdo, que só dá para você assistir de vez em quando por dever de ofício, para fazer um trabalho, quem sabe na sua classe de escola dominical, mas não acompanhe aquilo ali. A Bíblia diz: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós temos que reprovar essas coisas, nós temos que condenar essas coisas. C.S. Lewis, ele diz uma coisa muito interessante: o diabo sempre manda os erros, os pecados aos pares, porque ele confia que o nosso horror por um determinado pecado vai nos fazer cair em outro. Eu já ouvi isso. É melhor assistir isso do que assistir aquilo. Que nada, as duas coisas se equivalem. As duas coisas se equivalem. Eu vi um consultor dessa novela aí que está passando agora, que eu também não vou dizer o nome, ele tentando justificar os abusos, os acréscimos horrorosos no relato bíblico, ele tentando justificar isso aí. Ele diz assim: não, isso aí é o seguinte, o escritor usou de licença poética. Sabe o que é licença poética? É quando o escritor, ele tem um relato muito simples, ele tem um relato muito enxuto ali, então ele, para tornar a coisa mais atraente, né, para o seu público, ele coloca outras histórias. Gente, isso você pode fazer com qualquer, essa tal licença poética, se é que enfim, é isso.
né? Você pode fazer isso com qualquer livro, mas você não pode fazer isso com a Bíblia, porque existe uma maldição específica na Bíblia para quem acrescenta coisas à Bíblia. Está lá no livro de Apocalipse, né? Eu lembrei disso agora, mas eu vou olhar lá com você. Eu espero que eu vou achar ela logo no final, capítulo 22. Diz assim, Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Gente, isso é uma advertência solene. E tem uma outra coisa que é terrível no caso dessa alegação, é dizer que o relato bíblico não é atraente por si só. É terrível isso. É terrível que a Bíblia não consegue ser atraente ou não consegue ser significante, né, por si só. Que aí você tem que encher desses acréscimos espúrios, horríveis. Então eu não engulo essa. Melhor assistir a novela do que assistir Big Brother. Para mim os dois são lixo. Os dois não prestam. Acabei falando, né, Fátima? Mas enfim, agora eu já falei. Fátima está rindo aqui, né? Os dois não prestam. Os dois se equivalem. E Deus está nos alertando. Deus está nos dizendo. Então, né, um dia desses eu coloquei alguma coisa no meu status sobre isso. E é interessante que uma colega de trabalho, ela respondeu, disse: o senhor está assistindo? Eu digo: não estou assistindo. Primeiro porque a gente não precisa assistir, mas isso não significa que eu não estou sendo impactado com essa coisa, com essa narrativa que está sendo colocada aí, com esse vitimismo, com essa ideia de que você não pode ser responsabilizado por nada, que é a sociedade que te fez assim, que é a discriminação, né? Que é o preconceito que te fez ficar desse jeito, por isso você é assim. Eu me levanto com todas as forças contra esse tipo de narrativa, porque a Bíblia diz que o homem é sim responsável. Deus disse para o povo de Israel, eu falo isso para vocês quase todo domingo: eis que hoje eu ofereço para vocês o bem e o mal, escolham o bem, para que tudo vá bem com vocês aqui, nessa terra onde eu estou colocando vocês. Deus deixou claro isso. Então nós sempre temos diante de nós uma escolha, querido, sempre. Então eu estou vendo aí a falência das instituições, mas isso não significa que eu vou me jogar no erro. Isso não significa, se as autoridades estão falhando, eu também não vou me rebaixar ao nível delas e vou sair xingando todo mundo, com palavras inclusive de baixo calão, que até os incrédulos consideram palavras inadequadas. Eu não vou fazer isso. Se o ambiente geral da sociedade é esse esgoto, é esse lixo, né? Então, bora aproveitar, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, né? Se é isso mesmo, se é para onde o mundo está indo, negativo. Já ouvi muito esse argumento também. Eu não tenho outra coisa para fazer. Como não tem? Como não tem? Entenda isso. Um crente não pode alegar isso. Pegue sua Bíblia, vá ler. Você não consegue ler mais? Está escuro, né? E o bom da televisão é que você pode assistir no escuro. Ok, peça para alguém ler para você. Não tem ninguém para ler para você? Ok. Você sabe algum hino? Você conhece algum hino da palavra de Deus? Cante. Cante. Não sabe cantar? Recite.
Você, crente, tem que aprender a ouvir o diabo sussurrando esse tipo de besteira no seu ouvido. Você lembra da história do meu filho? Uma vez eu estava falando para ele: meu filho, tem que falar com Deus e tu tem que ouvir Deus. Jesus fala com a gente vinha no carro, eu dirigindo, olhando para ele pelo retrovisor. Na época ele não podia sentar na frente. Olhando para ele, falei: tu tens que aprender a ouvir Jesus. Tem que aprender. Jesus fala com a gente. Tu nunca ouviste Jesus? Aí ele olhando para fora assim: nunca ouvi Jesus. Eu já ouvi o diabo. Eu fiquei surpreso. O diabo eu já ouvi. Mas vejam, uma criança. Ele era menor, não sei, infelizmente eu não sei exatamente. Mas eu achei incrível a sinceridade dele em primeiro lugar. Às vezes o Espírito está nos dizendo: isso não é pensamento de Deus, isso não é coisa de Deus. O Espírito está falando conosco, mesmo quando nós estamos assistindo alguma coisa. O Espírito está nos incomodando. E aí, quando o Espírito te incomoda, querido, você tem que tomar uma decisão. Pegue o controle, desligue. Vá pegar a sua Bíblia, vá cantar, vá orar. Você tem opções. Você tem. E acima de tudo, condene essas práticas. Não fique calado. Fale. E aí você vai ver perseguição. Aí você vai ver as pessoas dizendo que você quer ser o crentinho, que você quer ser o certinho, que você quer ser o santarrão, e coisa do tipo. Vão lhe chamar de fariseu, vão lhe chamar sabe lá mais do que. Mas se for para você sofrer, sofra por fazer o bem e não por se calar diante do mal e às vezes até fazer o mal. E que Deus nos abençoe e que seja assim na nossa vida. Que venha o sofrimento, que venha as injúrias, as ofensas. Nós temos alguém, um Deus vivo e verdadeiro, que olha por nós, que cuida de nós, assim como cuidou de Paulo. Lembre-se disso e que Deus nos abençoe. Vamos orar. Mais uma vez, ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor é Deus único, Deus supremo, o Criador, o sustentador de todas as coisas e também é o nosso Salvador, o nosso ajudador, aquele que quando nós estávamos desgarrados, perdidos, porque não há nada de bom em nós mesmos nós não somos dignos, ó Deus, mas o Senhor enviou Jesus para morrer por nós, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos oferecer uma vida nova, uma vida caracterizada pela virtude, uma vida caracterizada pelo conhecimento do Senhor, uma vida caracterizada pelo amor a Ti e a Tua palavra, ó Deus. Que privilégio tremendo esse que nós temos, ó Deus, como pecadores que nós somos. E como é maravilhoso ver a Tua palavra nos limpando, Senhor, trazendo entendimento para nós, fazendo-nos abandonar as coisas inúteis, as coisas vãs deste mundo, fazendo-nos desgostar de coisas que antes nós amávamos tanto, ó Deus, e agora percebemos que são inúteis, que não têm valor espiritual nenhum. Muito obrigado, ó Deus. Glória, honra e louvor sejam dados a Ti, porque o Senhor faz isso na nossa vida. Ajude-nos a continuar progredindo, ajude-nos a continuar avançando, para que as pessoas olhem a nossa vida, olhem as nossas palavras, olhem as nossas ações e Te glorifiquem, ó Deus. E com a ação do Teu Espírito Santo possam vir
e querer para suas próprias vidas essa mesma salvação com a qual nós fomos agraciados, ó Deus. Nós queremos cooperar com a tua obra de evangelização, nós queremos cooperar testemunhando das tuas virtudes para as pessoas. Faz essa obra na nossa vida, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, perdoem aí pelos 5 minutos adicionais, tá? Que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos e uma boa semana com Jesus. Comente lá no grupo, certo? Faça suas observações, faça suas perguntas, né? Seus comentários, fiquem à vontade. Se não quiser fazer no grupo, faça no privado. Eu vou colocar a sua demanda sem citar seu nome lá no grupo e vou responder. Que Deus nos abençoe. Tchau!